Sim, Erivelto, foi gravado lá passada, tá lá no Ava, tá? Tô colocando tudo no Ava assim que eu encerro um pouco mais cedo e aí vocês respondem o questionário e, e aí eu deixo vocês respondendo enquanto eu processo aqui o vídeo e disponibilizo para vocês lá no YouTube e põe o link lá no Ava para vocês. Tô gostando bastante dessa modelada, dessa forma assim de trabalhar. Acho que eu não vou ver vocês pessoalmente tão cedo, né? Que acho que eu vou começar a fazer só online, porque aí pelo menos assim eu muto vocês, vocês começam a falar, eu não vejo a cara de sono de vocês, estão com sono, não estão, aí fica mais fácil até dar aula assim, fica mais tranquilo. Bom, dentro daquela proposta, né, gente, está resgatando aqueles conteúdos que nós conversamos em sala, eu acho assim, utilizar esse período aqui né? Até a última aula mesmo, né, Erivelto? Pelo menos até o dia 5 a modalidade é essa. Vamos ver como é que vai ficar a partir do dia 5. É, vamos trabalhar então resgatando esses conteúdos que eu acho que ficou na sala de aula. Tivemos esses entreveros todos e feriado, e semana que para, e chuva, etc. Eu acho que é até uma forma de vocês resgatarem esse conteúdo, né? Então vamos voltar a falar um pouquinho sobre densidade de fluxo elétrico e lei de Gauss, que é o nosso objetivo hoje. Depois vocês vão fazer um questionário e aí eu vou deixar mais alguns exercícios para vocês resolverem e depois eu vou postar a resolução para vocês sobre esse conteúdo também, tá? Aí semana que vem, nas duas próximas aulas da semana que vem, a gente deve bater aí a parte de potencial elétrico, que também é importante para a gente equalizar toda essa parte aí que nós já vimos em sala e resgatar esse tempo aí. Bom, fluxo é algo que a gente trabalha muito, não apenas elétrico. Qualquer grandeza vetorial, qualquer grandeza que eu descreva através de um campo de vetores ou de um campo vetorial, eu posso associar fluxos, ou seja, são linhas vetoriais que passam por uma determinada área, tá? Então, eu vou idealizar o fluxo elétrico como sendo linhas que vão fluir de forma simétrica a partir de uma carga pontual ou a partir de uma distribuição de carga, tá? Que vão ser coincidentes com as linhas de força de campo. E essas linhas sempre vão existir quando o campo elétrico estiver presente. Então, o campo elétrico presente, eu vou ter esse fluxo saindo, tá? Bom, eu vou ter algumas grandezas importantes, como por exemplo o vetor ds. Esse vetor ds é um vetor que é sempre perpendicular a uma área infinitesimal dentro da superfície onde eu vou analisar o fluxo, por onde o fluxo vai sair, tá? Então imagine sempre esse vetor ds como um vetor infinitesimal e ele vai estar sempre normal à área, ou seja, eu dado uma área sobre a superfície que eu quero analisar, o meu vetor ds vai estar aqui sempre de forma é, perpendicular a essa área. Tá? Normalmente a gente representa o vetor ds como sendo ds na direção normal à área. Nossa, isso aqui é um A, tá? Tentei fazer um A. Depois eu vou fazer uma vaquinha lá para poder comprar uma mesa digitalizadora. Ok, pessoal? Então o vetor ds ele tem essa. Que é esse ds aqui? É a área. É a expressão que representa essa área. Se eu tiver coordenadas cartesianas, bidimensional, x e y, ok? Se eu tiver em coordenadas esféricas, ou vou trabalhar com ρ, ou vou trabalhar com r, ou com θ, ou com φ, ou com dφ, dθ, dρ, e assim vai, tá? Ou seja, invariavelmente, boa noite, Lucas. Invariavelmente eu vou estar trabalhando com integrais duplas, tá? Lucas, você está usando o Teams Web ou o Teams aplicativo? Tá? Eu sugiro que quem usa o Teams Web instale o Teams Web, tá? Isso. Que aí a primeira vez tem que ter uma logar, tal, demora, mas a qualidade do uso é bem melhor, tá, Lucas? Deixa eu habilitar aqui também, pessoal. Umas coisas aqui que eu esqueci, que é aquele não deixa todo. Engraçado, a aula de vocês, o Teams não está gravando, mas não tem problema não.
embora. Então, como é que eu calculo o fluxo de um campo vetorial, pessoal? No caso aqui, meu campo é o campo elétrico. Opa. Escalar. Sai daí. ds. Ok? Então, o produto escalar é o módulo do vetor vezes o módulo do segundo vetor mais o cosseno do ângulo entre eles, que como está descrito aqui. Isso vale para qualquer tipo de para qualquer campo vetorial, tá, gente? Se eu quero calcular o campo vetorial, o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície, nós sempre vamos trabalhar com essa expressão aí, sendo uma integral de superfície. Como a gente vai trabalhar com superfícies fechadas, eu vou ter uma integral fechada, tá? Uma integral dupla de superfície fechada. Então, o fluxo, aqui ilustra bem isso, por exemplo, aqui eu estou usando como referência um vento, né? O vetor direção, velocidade do vento aqui. E aí, dependendo da forma como esse fluxo pode ser perpendicular, ele pode fazer um ângulo, tá? E aí, fazendo um ângulo com o vetor normal, eu tenho que o fluxo vai ser o vetor escalar o normal, tá? É o chamado fluxo volumétrico, tá? Que é a vazão por unidade de tempo. Isso é um exemplo, por exemplo, de saindo um pouco da nossa área de eletromagnetismo, eu posso aplicar esse princípio de fluxo a qualquer tipo de grandeza vetorial que o campo vetorial, tá? Então definimos como fluxo de um vetor V através de uma superfície de área A como sendo esse produto escalar de V escalar A ou simplesmente V A cosseno de θ, tá? Se a gente for agora utilizar a lei de Gauss propriamente dita, eu vou dizer que o fluxo do que nós chamamos de densidade de campo elétrico vai ser o produto escalar de E ds, tá? Isso através de uma superfície fechada. Ou seja, o fluxo então do campo elétrico através da densidade de campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à carga total envolvida por essa superfície. Essa é a lei de Gauss, ok? E eu posso escrever a lei de Gauss em formato de intensidade de campo elétrico. Basta que eu pegar a carga e dividir pela permissividade elétrica no vácuo, ok? Então aqui eu estou descrevendo a lei de Gauss, utilizando como referência o, a densidade de campo elétrico. Aqui eu estou usando o próprio campo elétrico para isso. Bom, quem primeiro fez os primeiros estudos de fluxo mesmo foi Michael Faraday, né, aí no século XVIII. Final ele é do século XVIII, mas ele é do século XIX, né? Esse era um cara que era extremamente autodidata. Aí eu até trago algumas informações históricas. Não, por exemplo, educação formal dele mesmo foi só educação primária. Então tudo que ele desenvolveu foi baseado com estudos próprios, né? Não existia nessa época ainda o conceito de físicos, matemáticos, etc. As pessoas estudavam ciências naturais em geral, né? Faraday era um cara muito inteligente na hora de desenvolver experimentos, na hora de criar experimentos para poder comprovar as teorias dele, tá? Muitas das leis do eletromagnetismo a gente cita Faraday, então foi um cara que realmente trabalhou bastante é, dentro do desenvolvimento do eletromagnetismo, né, deixando bases sólidas para Maxwell depois. Esse cara foi um dos caras que propôs o conceito de campo elétrico através de linhas de campo, né, cara? E os matemáticos da época não entendiam, não aceitavam esses conceitos dele, e Maxwell depois comprovou a existência disso e conseguiu provar, e todo o conhecimento de eletromagnetismo que nós temos nos dias de hoje é baseado em cima dessa fundamentação de linhas de campo, linhas de força, campos elétricos, campos magnéticos, campos eletromagnéticos. Bom, aí certamente vocês já viram esses experimentos aí com limalha de ferro, né, sobre um ímã. A limalha ela vai se ajustando exatamente em cima das chamadas linhas de campo, né? E demonstrando assim para a gente exatamente aquilo que nós obtemos nas equações, aquilo que o fenômeno físico experimentado. Então,
Na realidade, a gente usa a matemática como objetivo de demonstrar o fenômeno físico, né, aquilo que nós estamos experimentando naquele momento, ok? Isso aí é importante para a gente, porque corrobora a corroboração do fenômeno físico com aquilo que eu estou desenvolvendo em equações matemáticas, né? O que é bem interessante mesmo para dentro dos nossos estudos aqui. Bom, aqui mais uma vez eu vendo aqui duas cargas estão dentro do óleo e são linhas de tecidos bem finas e essas linhas elas tendem a também ficar alinhadas com as linhas de campo, tá? Provando mais uma vez aquilo que Faraday tinha teorizado naquela época. E como é que foi o esquema do experimento de Faraday, né? Ele pegou uma esfera metálica, essa esfera tinha uma carga positiva, Q, tá? Colocou essa esfera no interior de outra esfera metálica, ok? E aí uma carga menos Q foi induzida na parte interna da esfera externa, dessa esfera externa, e uma carga mais Q foi induzida na parte externa. Essa esfera ainda não estava aterrada, tá, gente? E aí, quando ele aterrou a esfera, as cargas positivas se deslocaram para a Terra e a esfera externa passou a ter uma carga negativa, exatamente em valor absoluto com a carga da esfera interna. E aqui na realidade era um meio isolante, um meio isolante, tá? Elas não estavam em contato. Eu tinha uma esfera externa, dentro dela uma esfera menor carregada e existia um meio isolante isolando essas duas esferas, tá? E aí a presença dessa esfera interna que induziu cargas negativas na superfície interna, ele aterrou e aí a esfera externa ficou carregada com cargas negativas também. Como é que o Faraday, então, ele interpretou esse experimento dele? Ele interpretou esse experimento como sendo um fluxo de deslocamento de cargas da esfera interna para a esfera externa, tá? E aí, esse fluxo deve ser igual? Igual à carga total. Então, as trajetórias de deslocamento de carga são denominadas linhas de fluxo, né? Que é o psi igual a Q, ou o tridente aqui do capeta igual o Heisander gostou de falar, tá? E as trajetórias de deslocamento também acompanham as linhas de fluxo. Então, pessoal, a densidade de fluxo elétrico D é um campo vetorial e é um membro da classe de densidade de fluxo, tá? De campos vetoriais, que na realidade é oposta a campos de força. Então, tem um fluxo e não tem força, na realidade é fluxo de campo, tá? A direção e o sentido de D em um ponto vai corresponder à direção e sentido das linhas de fluxo naquele ponto, e sua intensidade é dada pelo número de linhas de fluxo que atravessam a superfície normal dividida pela área, tá? Então imaginemos assim de forma esquemática uma carga pontual, onde eu tenho um campo elétrico partindo dessa carga pontual, e aí eu tenho uma superfície que envolve essa carga pontual, no caso aqui é uma superfície esférica de raio R, e aí eu tenho aqui o meu vetor dA ou ds, né? ds S de superfície ou A de área, tá? Bom, se a gente for esquematizar o fluxo exatamente entre duas esferas, vamos imaginar que eu tenho uma superfície esférica envolvendo uma carga Q. Então, se o fluxo é exatamente igual à carga, eu vou pegar a densidade de fluxo, é a quantidade de carga dividida pela área, clube metro quadrado. Mas é um vetor, então ele vai na direção radial. Ok? Falando aqui da esfera interna. Se eu falar da esfera externa, eu vou ter a mesma coisa, só que o raio vai ser um raio diferente. Então, da onde saiu essa expressão? Essa expressão saiu da própria definição de fluxo, que é a carga total dividida pela área na qual esse fluxo vai passar. Se eu estou envolvendo isso através de uma superfície esférica, então eu vou pegar a carga total e dividir pela área de uma esfera, que é 4π o raio dela ao quadrado. Agora, se eu pegar a esfera interna e torná-la cada vez menor, ou seja, tender o a zero, eu tenho a definição da densidade de fluxo de uma carga pontual,
que é a carga da carga, dividido por 4πr ao quadrado, onde r é a distância que eu estou dessa carga, sempre na direção e sentido radial da carga pontual. E no espaço livre, a relação de densidade de fluxo com campo eletrostático é dado por essa expressão, onde a densidade de fluxo é igual à permissividade elétrica vezes o campo eletrostático. Ok, pessoal? Isso é importante, que isso só é válido para o espaço livre. Quando a gente for trabalhar em meios dielétricos, essa equação vai ter que ser ajustada por um fator, tá? Na realidade, a gente vai ajustar a permissividade ali, a constante de permissividade elétrica, porque essa permissividade ela é aplicada no vácuo, tá? Eu posso trabalhar isso aí, inclusive, em distribuição de cargas. Então, nesse caso, se eu tiver, mesmo estando no vácuo, eu posso ter uma distribuição volumétrica de cargas. Então, a expressão do campo elétrico muda e passa a ser uma integral tripla de volume, como está sendo descrito aí na equação 3. Nesse caso, a minha densidade de fluxo passa a ser representada exatamente por essa equação integral aqui. Na equação anterior, eu tinha a densidade de fluxo representada através da carga pontual. Agora, se eu tiver uma distribuição contínua de cargas, uma densidade volumétrica, uma densidade linear ou uma densidade superficial, eu posso trabalhar exatamente assim, tá, gente? Só um instante. Por exemplo, vamos acompanhar aqui. Dado uma carga pontual de 60 microcoulombs posicionada na origem, calcule o fluxo elétrico total que passa por uma porção de esfera de raio de 26 centímetros, limitada por um ângulo θ entre 0 e 2π, π sobre 2, e φ entre 0 e π sobre 2, tá? Ou uma superfície fechada definida por ρ de 26 centímetros e z com mais ou menos 26. Então eu tenho uma superfície esférica, uma superfície cilíndrica e um plano localizado em z. A minha carga, e aí eu vou tentar de forma muito dolorida desenhar alguma coisa aqui. A minha carga, eita nós, está aqui sobre os eixos, tá? Ela está aqui na origem. E aí nesse primeiro problema eu vou fazer uma superfície esférica indo de 0 a 2π e indo de 0 a 2π, tá? Ou seja, eu vou pôr um quarto de esfera aqui em cima. Bom, qual que é a equação que define o fluxo aqui para mim? Exatamente essa aqui, ó. Tem a ver com a lei de Gauss, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então, o fluxo sobre uma superfície fechada é igual à carga contida dentro dessa superfície. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é escrever esse ds em função das coordenadas esféricas, né? Se a gente for pegar lá qualquer opa, só um instante aqui. Se a gente for pegar qualquer livro de cálculo, etc., o que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho que o meu ds vai ser descrito como sendo r ao quadrado seno de θ dθ dφ, tá? Isso aí é a expressão do ds, tá? Então o que acontece? Como o meu θ varia de 0 a π sobre 2 e φ varia de 0 a π sobre 2, e essa é a expressão do fluxo de uma carga pontual, eu tenho aqui um produto escalar entre os dois. Então aqui eu tenho a expressão do fluxo da carga pontual e o ds. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Só o tamanho desse DS. DS grandão, hein? Nossa senhora, hein, bicho? Valeu, hein? Brincadeira, hein? Bom, vou ficar elogiando o meu DS. Tudo bem. Então vamos lá, vamos desenvolvendo então essa equação. Essa equação
é simples, né? Esse r ao quadrado vai cancelar com esse r ao quadrado. Esse cara escalar com esse cara vai dar igual a 1, ok? Então, eu não tenho integral em r, então eu vou ter integral de seno de θ dθ de 0 a π sobre 2 e integral de dφ. Essa aqui é uma integral extremamente complicada, né? A gente teve em sala de aula e foi uma celeuma, né, de provar que isso aí é igual a menos cosseno de qualquer coisa, né? É isso aí, Lucas. Essa integral aí foi a integral que deu aquela confusão toda, que vocês... Nós entramos numa discussão longa para isso aí virar 2, né? Foi bonito. Bom, resolvendo essa integral aqui, eu obtenho então que o fluxo é igual a 7,5 microcoulombs, beleza? Tá? Bem tranquilão para a gente trabalhar aí. Agora que o bicho pega. Eu tenho essa superfície cilíndrica, tá? Em volta da minha carga. Ok? Rafaela, calma, Rafaela. Eu tenho essa superfície cilíndrica. E aí, toda vez que eu trabalhar com superfícies como essa, gente, como é que eu vou calcular então o fluxo total pela superfície? Eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que calcular o fluxo através da superfície do topo, da base e da lateral. Ou seja, na realidade, eu vou acabar resolvendo 3 integrais simultâneas para isso, tá? Então, como é que vai ser o meu ds na lateral? Rho, dφ, dz. Quem é dz? Altura, raio, que é o ρ. Lembre-se do comprimento do arco, pessoal. É como se eu pegasse essa lateral aqui, cortasse ela e abrisse, né? Então ele tem um comprimento de ρ dφ e uma altura de dz, tá? Então isso aqui me dá a expressão do ds na lateral. E qual o sentido dele? Unitário de ρ. No topo é mais ou menos a mesma coisa, mas eu tenho aqui um dρ, porque aqui eu tenho uma área cilíndrica, esférica, circular em cima. Então eu tenho um ρ dρ dφ, mas como eu estou para cima, direção AZ. Na parte de baixo, na tampa de baixo, ρ dρ dφ menos AZ, tá? A minha densidade de campo é dada por essa aqui. E aí agora eu vou ter que resolver uma integral de fluxo na lateral, uma integral de fluxo na tampa, uma integral de fluxo na base, tá? Então a integral de fluxo aqui na lateral vai ser dada exatamente por essa expressão, onde eu vou fazer a integral indo de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, onde L é a altura desse cilindro, em Z, tá? O D escalar o ds. Ok, pessoal? Mais uma vez, aquilo que não é constante na integral sai daqui de dentro. Então tem ρ sobre r ao quadrado, dr, dρ, dφ, dz. E aí como é que eu resolvo isso aqui? Para isso eu vou usar o esquema dessa figura aqui, tá? Quem é o vetor unitário a r? É dado por essa expressão aqui, ó, que correlaciona vetores unitários y, x e z, tá? Para poder só espera aí um instante. Então, professor com dúvida aqui, já respondi. Aí eu vou correlacionar coordenadas cartesianas com coordenadas cilíndricas, tá? Ou esféricas. Então, pessoal, o vetor Aρ pelo meu diagrama é dado por essa expressão. Então, o AR escalar a ρ vai dar exatamente isso aqui. Tá? Trabalhando um pouquinho aqui, isso aqui vai dar, esse aqui é igual a 1, né? Cosseno de φ mais seno ao quadrado de φ vai ser igual a 1. Logo, o produto escalar do vetor radial AR com a ρ vai dar seno de θ. Quem é AR? AR é um vetor no espaço, tá, gente? Não é o R lá das coordenadas cilíndricas, não. Tá bom? Então fica fácil a gente resolver esse problema.
pela geometria do problema, então o seno de θ é ρ sobre r. Olha que maravilha. Por isso que a gente manteve esse cara aqui, ó. E o r é quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que é uma posição qualquer no espaço aqui em coordenadas cartesianas. No plano xy, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E no plano zy, o r é ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Logo, substituindo isso aqui dentro, eu simplifico o meu problema, a minha integral para isso aqui, ó. Bom, continuando aí, então eu vou ter integral de ρ ao quadrado sobre r ao cubo, dφ dz, tá? A integral de dφ é integral direta, vai dar 2π, inclusive a gente separa ela aqui, e aí eu passo a ter essa integral aqui. Bom, pessoal, quem é r? Raiz quadrada de ρ ao quadrado mais e ao quadrado. Tá aqui, ó. Como estava elevado ao cubo, vira 3,5. Aí, pessoal, para resolver essa integral, a gente vai fazer por substituição de variável. Eu vou chamar de z de ρ tangente de θ, o dz vai ser ρ secante ao quadrado de θ dθ. Faz as substituições todas possíveis aí dentro. Resolve essa integral trigonométrica. Aí agora, Rafaela, realmente a coisa fica tensa, tá? Numa integral simples de seno de θ, dθ. Resolve-se a integral trigonométrica. E aí eu chego que essa integral dupla, saindo pela superfície lateral do meu cilindro, Q sobre 4π seno de θ. Substituição trigonométrica, seno de θ é tangente de θ sobre raiz quadrada de 1 mais tangente de θ ao quadrado, que é igual a exatamente isso aqui, ó. E aí retorno isso aqui para dentro, substituo os índices de integração e finalmente chego aqui na lateral do cilindro, o fluxo é igual a carga, 60 microcoulombs sobre raiz de 2. Bom, não acabou, porque como eu estou trabalhando com a superfície cilíndrica, eu estou vendo aqui o que está saindo pela superfície, tá? Tailan, você está entrando e saindo, Tailan, está com dificuldade aí? Então o que acontece? Quando eu estou... caiu aqui. beleza. Então o que acontece? Na lateral, se eu tiver uma carga pontual, envolvê-la com a superfície cilíndrica, na lateral dessa carga eu vou ter esse fluxo aí de densidade de campo elétrico, tá? Bom, parece bobeira esses negócios, mas isso é interessante, principalmente se forem trabalhar calculando questão de isolamento, interferência eletromagnética, qual que seria, por exemplo, a melhor geometria de uma capa de isolamento, se eu tenho uma linha de transmissão com uma certa geometria, por qual parte dela eu vou ter mais fluxo saindo ou mais fluxo entrando de campo, e aí poder projetar, por exemplo, isolamentos mais eficientes, etc. Tá? Então isso aqui é interessante, essa análise também para esse tipo de situação. Vamos lá, na tampa superior então da minha superfície, eu vou fazer integral utilizando agora aqueles DST, que está aqui em cima, que a gente já deduziu, pessoal. Depois, é claro, vocês vão refazer isso tudo, né? Assim espero. Tá aqui, cadê? Oh, caramba, tá aqui, ó. Então, ρ de ρ, dφ na direção Z chapéu. Então tá aqui, ó, ρ de ρ, dφ na direção Z chapéu. A R escalar a Z é cosseno de θ, ou Z sobre R. Isso vem aqui do esquema também, do nosso esquema geométrico, tá, gente? Substituo aqui dentro, então eu tenho Q sobre 4π, de 0 a 2π, de 0 a R, de 1 sobre R ao quadrado, Z sobre R, ρ de ρ dφ. Ok? Bom, aqui vai dar R ao cubo novamente, a gente substitui, acha essa expressão com Z no denominador. Só que a integral que eu vou fazer é dρ dφ. Esse Z pode sair fora, tá? E a gente resolve essa integral por substituição de variáveis também. U é igual a ρ ao quadrado e Z ao quadrado, du é 2ρ dρ. Logo, ρ dρ é du sobre 2, e aí fica uma integral simples de ser resolvida.
Substituindo aqui os valores, né, dos limites de integração, vocês vão achar que através da tampa superior o que sai é exatamente esse valor. Resolvendo para a tampa inferior é a mesma procedimento, então o resultado é o mesmo. Então o fluxo que sai embaixo e que sai em cima são esses aqui. Ou seja, qual que é o fluxo total? E aí prova a lei de Gauss. Basta eu somar todos os fluxos das laterais, da lateral, Q sobre raiz quadrada de 2, e das tampas, o que vai dar Q. Ou seja, o que a lei de Gauss diz? Que é integral, ou seja, o fluxo total que passa por uma superfície gaussiana fechada em torno da carga é igual à carga total que é contida dentro dessa superfície matemática chamada superfície gaussiana. Então, nesse exercício é interessante que, como eu tenho uma superfície fechada em torno da carga, por que a letra A não deu esse valor total? Porque não era uma superfície fechada. Eu estava calculando o fluxo de densidade elétrica, densidade de fluxo elétrico em um quarto de uma esfera. Aqui não, aqui eu tenho uma superfície fechada, cilíndrica, mas é uma superfície fechada em torno da carga. Bom, se eu for usar o plano, se eu for usar, no caso do plano, agora eu vou botar um plano em Z, então eu estou um plano ali em Z, localizado a 26 centímetros. Por uma questão de simetria, pessoal, o que vai passar é metade do fluxo, porque eu tenho um plano em Z a 26, um outro plano em Z, por exemplo, eu vou ter o fluxo distribuído de forma igual. Então, basicamente, vai ser metade de um fluxo que passaria em dois planos. Então, é pegar o Q total e dividir por 2. Tá? Resultado simples, apenas aplicando a simetria. Bom, isso aí é um exemplo, pessoal, de cálculo de fluxo, tá? Que é bem interessante para a gente poder colocar em prática e aí chegar nas conclusões de Gauss para isso aí. Um outro exemplo aqui é calcule D em coordenadas retangulares, no ponto 2, menos 3 e 6. Primeiro, produzido por uma carga de 50 microcoulombs localizada em menos 2, 3 e menos 6. Depois de uma linha de carga com densidade linear de carga de 20 microcoulombs por metro no eixo X. Depois uma densidade superficial de cargas de 120 ali é milha, que é microcoulombs por metro quadrado no plano Z igual a menos 5 metros. Bom, a carga pontual, nós já sabemos a expressão da carga pontual. Só que agora, em vez de escrever o R, eu estou escrevendo em função de final menos inicial. A minha carga se encontra no ponto A e o meu ponto de referência é o ponto P. Tá? Então eu tenho que calcular esse vetor relativo, que nós já conversamos na aula passada sobre isso. Quem é o RA'? É exatamente dado por esse cara aqui, que é quem? É o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto A. O ponto A é o ponto menos 2, 3 e menos 6. E quem é o vetor RP? É o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas e vai até o ponto P, 2, menos 3 e 6. Logo, quem é o vetor unitário, então? Essa expressão já é conhecida por nós. Então, substituindo aqui os vetores, eu encontro aqui o vetor unitário, partindo da carga pontual, chegando ao ponto P. Substituindo diretamente aqui dentro da expressão, eu tenho aqui o fluxo no ponto P, em microcoulombs por metro quadrado. Então, esse aqui é o fluxo naquele ponto P, na coordenadas do ponto P, devido a uma carga pontual no ponto menos 2, 3 e menos 6. Se eu quiser saber a intensidade densidade de fluxo, eu vou ter que tirar o módulo desse vetor aí. Agora, se eu tenho uma linha de cargas localizada no eixo X, nós já sabemos que o campo devido a uma linha de cargas vai ser a densidade linear dividido por 2πε0 ρ, onde ρ é a distância radial dessa linha de carga. Isso nós já deduzimos quando a gente conversou sobre campo eletrostático. Como a densidade
de fluxo é igual a ε0e, eu vou multiplicar ε0 pelo campo. E aí vai dar esse valor de densidade de fluxo aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Lucas, tá tranquilo? Tá bom. Mas tá travando muito? Como é que tá? Então tá bom. Bom, vamos lá. Ah, beleza. Isso aí, era um módulo, Lucas. Mas assim, eu estou trazendo os cálculos mais explícitos para vocês poderem acompanhar, tá? Depois vocês podem brincar aí. Vamos lá. Se o ponto de referência é menos 3,6, então eu tenho aqui a expressão de ρ, que é a distância radial, tá? Em relação à distribuição linear de cargas. Logo aqui eu tenho um vetor radial, tá? Ele vai estar no plano YZ. Substituindo aqui os valores, pessoal, é a substituição direta, a gente obtém aqui a densidade também, escrita dessa forma. Agora, se eu tiver uma densidade superficial localizada no plano Z, nós já vimos também que a expressão do campo elétrico devido a um plano carregado com densidade é ρS, dificuldade de escrever terrível, sobre 2 ε0, ok? Como D é ε0 vezes Z, esse ε0 é cancelado e aí sobra densidade superficial de carga sobre 2. E aí a aplicação é direta, pessoal. Só substituir a densidade e a gente tem aqui o resultado que esse plano localizado em Z menos 5 metros vai gerar esse fluxo naquele ponto. Repare que independe da posição Z, tá? Porque é um plano infinito. Então o fluxo vai ser o mesmo no espaço, para lá ou para cá no plano. Tanto faz na direção que eu tiver do plano. Bom, daí sai a definição da famosa lei de Gauss, tá? Que a lei de Gauss ela trabalha numa superfície matemática, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. A superfície da lei de Gauss é uma superfície matemática que vai estar envolvendo a minha distribuição de cargas, tá? Essa superfície ela vai poder ter a forma que a gente quiser, tá? Só que eu vou sempre tentar obter essa superfície que seja mais simétrica possível, de forma que o vetor densidade, ou seja, perpendicular à superfície, ou seja, tangente à superfície, ou então que ele seja nos locais onde ele não seja nem perpendicular nem tangente à superfície, que ele seja constante, tá? Isso aí vai facilitar muito o cálculo, vai simplificar bastante o processo de integração, tá? Então, se eu for imaginar essa superfície gaussiana, eu vou imaginar exatamente isso. Eu tenho um fluxo de campo elétrico e numa determinada região do espaço eu vou construir uma superfície, eu vou elaborar uma superfície matemática nessa região do espaço, tá? E aí, o meu vetor campo elétrico ele vai ter diferentes relações com o vetor de área, tá? E aí, o que diz a lei de Gauss é exatamente isso aqui, que o fluxo da densidade, a densidade de fluxo ou a densidade de fluxo de campo elétrico que passa por essa superfície fechada é igual à carga total que a superfície contém. E aí eu posso escrever isso aqui em função, inclusive, do campo elétrico, basta dividir a carga total por ε0, tá? Isso não é a lei de Gauss, às vezes a gente confunde, a lei de Gauss não é uma lei física, é uma lei matemática, existe uma prova matemática para isso, baseada em fluxo de campos vetoriais, densidade de fluxo, tá, gente?
Então, a lei de Gauss vai relacionar o fluxo do campo elétrico para uma superfície fechada a uma distribuição de cargas, como é que é dado por essa expressão aí, tá? Bom, é importante. A carga Q é a soma de todas as cargas, seja positiva e negativa, ou seja, a carga resultante. Eu tenho a carga total ali dentro, tá? E a lei de Gauss vai me provar o seguinte, depois principalmente a gente for ver a questão de condutores, que é isso aqui, ó, que se um excesso de carga é colocado em um condutor isolado, a carga irá se mover inteiramente para a superfície do condutor. Nenhuma carga irá se encontrar no interior do condutor, logo eu não vou ter campo dentro do condutor. Então, se eu tenho uma superfície condutiva e ela tem um excesso de carga nela, essas cargas vão estar localizadas na superfície desse condutor. E eu não vou ter campo no interior, não vou ter carga livre no interior do condutor. Bom, Gauss, que era um matemático também, ele tem um teorema chamado Teorema da Divergência de Gauss. Então, dada uma função f, né, que aí ela tem a componente em x, y e z, e as derivadas parciais delas existam, tá, e são contínuas, sobre uma região fechada delimitada do espaço, então eu posso dizer o seguinte, que a integral de superfície de f ds é igual à integral de volumétrica do divergente de f, tá? Lembrando que nós já vimos isso, que o divergente é um operador matemático, aonde eu vou calcular pontos de origem do campo vetorial, ou seja, pontos através aonde se eu tenho um divergente positivo num ponto, significa que aquele ponto é um ponto de origem, ou seja, estou emanando o campo vetorial, o campo daquele ponto, ou de sumidouros. Tá? Se o divergente for negativo, significa que o campo ele está sumindo, ele flui para aquele ponto. Então, por isso que o nome é divergente. Eu tenho pontos que divergem e tenho pontos que atraem o campo, tá? Então, aplicando o teorema de Gauss, eu tenho o seguinte, que a densidade, a integral em superfície fechada da densidade de fluxo elétrico é igual à integral volumétrica do divergente da densidade de fluxo. Como a lei de Gauss me diz que essa integral aqui é igual à carga total, e se eu tiver uma distribuição volumétrica de cargas, eu posso dizer que a carga total é integral no volume, então eu vou igualar esses caras aqui, ó. Ao fazer isso, eu vou ter duas integrais volumétricas. Logo, quem é igual aqui? Os integrandos. Daí chega em uma das equações de Maxwell, que o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas. Ou seja, quem é que gera campo elétrico? Carga elétrica. Tá? Essa aí é uma das equações de Maxwell nessa forma diferencial, que nós chamamos isso. Então, ou seja, a distribuição de cargas, ela ora diverge, ora ela vai convergir o campo elétrico ali para dentro. Se em vez de D eu substituir o D por E, eu vou ter que o divergente, vou tentar escrever aqui para vocês, o divergente do campo elétrico vai ser igual à densidade volumétrica de carga dividido por ε0. Então essa aqui é a equação mais comum, a forma de grafia mais comum dessa equação de Maxwell, ok? Porque já envolve o campo elétrico e não densidade de fluxo de campo elétrico. Tá, essa equação aqui ela resume exatamente aquilo que Faraday estava falando sobre a questão das linhas de força devido à presença de campos elétricos, de cargas elétricas. Bom, o campo elétrico de uma carga pontiforme, em torno dessa carga, eu vou imaginar que eu vou construir uma superfície esférica, que é chamada superfície gaussiana, em torno dessa carga pontiforme. Tá? O que a lei de Gauss me diz? Que essa integral é igual à carga total dividida por ε0. Gente, como a superfície é uma superfície esférica, aí é fácil calcular o fluxo. É a área da esfera vezes o campo. 4πr² vezes o campo. Isso é igual a Q sobre ε0. Reparem que sumiu a parte vetorial aqui. Por que sumiu a parte vetorial? Não que sumiu. Porque eu tenho aqui, ó, gente, o produto escalar. Módulo do campo
módulo de ds. E aí agora eu não vou me arriscar a escrever cosseno, que eu não vou conseguir. Cosseno do ângulo entre eles. Tanto E quanto ds, eles são paralelos. O ângulo é 0, cosseno é igual a 1. Então vai virar EDS. O ds é 4πr². E aí, de forma direta e bem simples, a gente obtém o campo elétrico devido a uma carga pontual. Tá? Calcular o campo elétrico de um plano infinito, nós fizemos lá com um monte de integral, mas se a gente aplicasse a lei de Gauss, seria muito mais simples. Eu vou imaginar aqui uma superfície cilíndrica em cada um dos lados do meu campo, do meu plano de cargas. Então, o que flui por um lado? E vezes A. Lembrando que, como são paralelos, o cosseno do ângulo entre eles é igual a 1. E do lado de cá? Menos E menos A, porque é por causa do sentido dos vetores. Entenderam? Então isso aqui vai dar 2 vezes EA, que é igual a Q sobre ε0, que eu tenho o módulo do campo devido a um plano de cargas. Nós executamos integral, pegamos da linha e tal, fizemos um monte de coisa lá e tal. Você vê que é na lei de Gauss. Por quê? Porque são problemas cuja simetria facilita a aplicação da lei de Gauss. E um campo elétrico de um fio infinito, de densidade ρL. Vou fazer o cálculo aplicando a lei de Gauss. Reparem que como é radial o campo também, e a lateral pela lateral aqui também vão ser paralelos, isso vai virar E 2π ρL. O que é 2π ρL? A área lateral dessa superfície cilíndrica. Isso vai ser igual a densidade de cargas vezes o comprimento da superfície de altura L sobre ε0. Tá? Esse L cancela com esse L, e aí eu tenho a expressão ρL 2πε0 ρ. Ou seja, de forma muito rápida e direta, nós deduzimos 3 campos importantes para a gente, que é da carga pontual, que é da linha de carga, que é da superfície ou do plano carregado, tá? Com densidade superficial de carga. Bom, vou fazer um exemplo, pessoal. Aqui discutir um exemplo rápido e eu vou deixar alguns exercícios para vocês e vocês vão fazer um questionário também. Vocês conseguem entregar, são mais ou menos uns 15 exercícios, vocês conseguem entregar quinta-feira que vem? Mas pelo exemplo, eles são todos gigantescos, né? Vocês estão de casa, estão de quarentena, não estão fazendo nada, né? Ninguém está de home office, beleza? É isso mesmo? Beleza. Aham, quem me dera, né? Então vou ver esse exemplo aqui para liberar. Vou ver esse exemplo aqui, liberar aqui, porque a mulher aqui tá brava comigo aqui. Olha aí, dada a densidade de fluxo elétrico de 0,3 R ao quadrado na direção radial, em nanocúbios por metro quadrado, no espaço... Não, hoje não tem não, Lucas, tem macarrão hoje não. Por que você tá brava, Rafa? É bom voltar para a igreja, hein? Nesses tempos de pandemia, Rafael, é bom voltar para a igreja, hein? Você tá todo errado, hein? Volta para a igreja. Não é um momento você estar fora da igreja nesse momento de pandemia, não. Vamos lá. Isso está tudo sendo gravado também. Determine o campo elétrico no ponto R igual a 2. Θ porte. Eu sou atleta, cara. Eu sou atleta. Você repara que porte aqui é atlético. Também. Tem histórico, muito histórico. R igual a 2, θ igual 25 graus e φ igual 90. A mulher já está brigando aqui comigo no WhatsApp aqui. Tem que fazer comida ainda. Determine a carga total dentro da esfera. Tá? De raio igual a 3 e determine o fluxo elétrico total que deixa a esfera. Bom, isso aí é um exercício que eu vou deixar para vocês para trabalhar, tá? Esse aqui são outros exercícios, eu quero que vocês tentem também, tá? Esse conjunto de exercícios aqui. São alguns exercícios que eu já selecionei do Height, tá? Para vocês fazerem. Eu vou estar preparando para vocês depois para
botando as correções para vocês, mas na semana que vem. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá fazer então o questionário. Enquanto, para poder computar aqui, deixa eu só chavear aqui para ver quem é que está presente aqui hoje. Como eu estou gravando, pessoal, estou pegando o nome de todo mundo aqui para depois fazer as presenças, tá bom? Não se preocupe em relação a isso. Então eu peço que vocês, vou cancelar aqui, parar a gravação.